Boa noite, meus amigos e minhas amigas que estão aí no YouTube, né? A gente sempre começa a reunião, tipo, já falando, né? Mas esquece que a gravação vai para o YouTube depois, então, tipo, as pessoas no YouTube nem, né? Começa, pá, né? Boa noite, galera. Reunião de hoje, dia 20 de maio, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da peste. Hoje, que vai nos guiar neste universo é o nosso amigo Bruno Cavalcante, né? E a partir de hoje, a partir de agora, né, a gente vai falar sobre isso, esses temas, e é isso. Fiquem à vontade, vocês, para falar, dialogar e tal, do que for falado pelo Bruno. E sem mais delongas, já passo a palavra para ele, tá certo? Fica à vontade, Bruno. Valeu, galera. Boa noite aí a todos. Esse livro foi uma revisitação assim muito muito pesada, né, de fazer para trazer para esse estudo de agora, né? A gente tinha pensado em voltar, inclusive já antes, né, com esse com essa leitura, né, da peste, essas aproximações. E aí calhou de ser exatamente nessa volta do GEAC e justamente no momento assim muito muito agudo, né, da doença, digamos assim, que é pelo o regime que a gente passa assim, né, do ponto de vista do Patos mesmo. E aí, só relembrando assim, na reunião passada que foi trazido justamente esse primeiro momento, né, de como ela se apresenta, como a peste se apresenta à sociedade Johanna, e já chegando em algumas proximidades com o nosso tempo, né, nosso presente, e justamente isso que caracteriza a peste, primeiramente, como uma literatura viral, digamos assim. Um clássico que é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha a dizer, né? Ou seja, está sempre se remetendo a gente o que é narrado, né, em todo o livro da Peste. E justamente essa segunda parte específica, ela já tinha sido publicada em 43 com o título Les Exilés dans la Peste, foi publicado no Domaine francês, né, no caso. E justamente, né, com outro título, mas justamente essa segunda parte que como justamente ela é dividida em 5 partes, né? E eu vim descobrir isso recentemente também, que isso é um estilo das clássicas tragédias francesas, que eram colocadas em 5 partes nesse sentido, né? Onde a primeira parte, situação, e enuncia a narrativa e aparecimento da peste, seguindo-se o fechamento da cidade. Ou seja, a primeira parte termina com o anunciamento do fechamento da cidade, né? Na segunda, a expansão da peste em Wuhan e a mobilização para sua contenção. Ou seja, ela finda também justamente na segunda parte tem uma densidade psicológica, né, na psicologia da doença e do alastramento da doença, ou seja, como isso vai chegando como consequência para cada pessoa e para cada um dos indivíduos e para a cidade em geral, né? Na terceira parte é onde se afirma a supremacia da peste, a descrição dos enterros, das violências, do sofrimento, da separação. Isso na segunda caso, na segunda até a quarta parte vai ser marcado também muito pela figura do padre, por exemplo, né, do padre Panelô. E justamente, digamos, o texto também é cortado muito pelo modo como ele age, né, dentro do livro. Mas a gente vai chegar nisso em outro momento. A parte 4, avanço acentuado da doença e do terror entre a população, que culminará com a trágica morte do filho de um juiz, que é o Otton, né? E justamente já é o ápice assim, nesse sentido de como é recebido, né, a notícia da morte do filho do juiz e justamente a questão da inocência e da culpa, né, e da responsabilidade acima de tudo, diante da situação caótica que a peste apresenta. Na quinta e última parte, a diminuição e o desaparecimento, entre aspas, né, da peste e a revelação do narrador, justamente que uma parte clássica onde mostra essa justamente a peste não se vai, né? Ela sempre está sempre nas camadas, ou seja, está no tecido, na roupa, né? Ainda está lá de alguma maneira. E no caso trazendo para o hoje, né? E justamente se apresenta nessa ciclicidade que a peste, ou seja, o regime disciplinar que ela nos coloca, né? E é para ir para onde é aí desse ponto de vista que eu pensei muito essa segunda parte da peste, né? E aí entra, por exemplo, essa questão das camadas alegóricas, né?
o romance é em primeira pessoa, pode ser lido, na verdade, em 4 abordagens, né? O romance em primeira pessoa, uma crônica da resistência, né? Ou seja, um caráter de diário. Ele começa justamente em abril, né? E a gente passou abril recentemente, ou seja, até essa metáfora ela se coincide, né, com o presente. A segunda leitura é um romance histórico narrando a ocupação alemã na França, né, ou na Segunda Guerra. Justamente é o lugar da onde ele foi mais criticado, talvez, na obra, porque justamente por colocar isso, essa simbologia, né, essa significação da guerra e da ocupação alemã na França. A terceira abordagem, como uma abordagem filosófica sobre a condição humana e de um senso metafísico e moral. E a última, que é a que eu trago para uma forma de aproximação com o presente, seria como uma literatura de testemunho, ou seja, a tragédia sobre os campos de extermínio e testamento da humanidade no século XX e XXI. Justamente daqui talvez o caminho nos fale mais diretamente, né, a quem lê, e talvez por isso a narração ser do ponto de vista da primeira pessoa ajuda muito para essa cotidianidade que ele quer passar, ou seja, a representação de uma situação ordinária e mundana, né? E justamente a transformação daquilo por um vetor, né? No caso, o vetor do mal, ou a peste como uma apresentação do absurdo também para aquela população, né? E justamente a questão da literatura de testemunho no sentido de que qual é o elo que existe entre a ficção e o exílio, né? Porque o exilado ele pertence ao não lugar, ou seja, a condição que o aproxima do homem comum, da multitude ou da mundanidade nesse sentido, né? Então, salvo exceções de figuras que se tornaram, digamos, tiveram suas carreiras muito conhecidas também em função de um certo exílio, né? Inúmeros artistas, né? Inclusive. E a relação entre a literatura e o exílio passa também a escrita, a necessidade de estabelecer um mundo artificial sobre o qual ele tem domínio, em que ele nega o que lhe é negado na realidade, ou seja, a literatura serve também aqui do ponto de vista de apresentar uma questão que era recente e um trauma recente, ou seja, não é exatamente uma terapia, apesar de ele ser considerado uma consciência do seu tempo, né? Mas é terapêutico nesse sentido de uma descrição de um estado, né? De fatos. E aí eu encontrei algumas passagens que eu pretendo ler aqui só para situar esse sentido do que seria essa literatura de testemunho e a relação com o presente, né? A apreensão do mal se dá também pela capacidade de exprimir sentimentos que afligem os cidadãos em Oran. O telegrama, como tipo de correspondência sintético, obriga as pessoas a também o ser. Mas teriam elas tantas palavras a dizer sobre o mal que as toca? A literatura de testemunho, ao tratar das experiências de guerra, aponta comumente a dificuldade encontrada por sobreviventes de campos de concentração, por exemplo, de narrar o vivido, de encontrar palavras que expressem o impacto do mal sobre suas vidas, e deem conta do inenarrável. O telegrama, como possibilidade exclusiva de contato com o mundo, constitui um passo anterior à perda da capacidade de expressar pela linguagem os fases e sentimentos dos homens sob a peste. Isso aqui é de um trabalho sobre a peste, né, que se chama O Sentido do Exílio na Peste, e é colocado justamente essa questão de psicológica, física, né, social também. E no caso aqui, a autora, né, ela começa colocando justamente o caminho nesse lugar do exilado, ou seja, o narrador é o Dr. Rie, né, que ele se apresenta ao final, e a gente fica justamente olhando, digamos, os rastros, né, de alguma maneira da passagem dele, né, pela cidade. E justamente, né, ele não só testemunha, né, como eu vou falar mais na frente, mas ele narra o testemunho, né, ou seja, ele sofre, ele padece também do mesmo mal daquele povo, né. E justamente isso no caso da segunda parte inicial, após o fechamento dos portões da cidade, né, onde, como que eu me falo, né, tiraram até o prazer de escrever, né, as pessoas, porque o Telegrama ele possibilita uma mensagem muito curta e muito sintética, né. Isso de alguma maneira atomiza as relações, né, ou seja, nesse ambiente de vacuidade, né, de indiferença e abstração que eles vivem, né, ou nós vivemos no caso, acho que permitindo assim a distância histórica, mas é mais ou menos por aí. E
aqui ela fala, né? Rie, como narrador e testemunha designada, pode sugerir a capacidade de testemunhar e o ato do testemunho envolve em si mesmos uma qualidade curativa e já pertencem por caminhos obscuros ao processo de cura. O imperativo de testemunhar em si, de alguma forma, com um relato filosófico e ético de uma situação sem cura e de uma condição radical de exposição e vulnerabilidades humanas. Justamente, né? É esse limite de tornar, digamos, assimilável, palpável, né? Uma violência que acontece e justamente gera uma fratura sobre aquela memória, aquele tempo, né? E justamente a tentativa do escritor seria exatamente reconstituir, não só reconstituir, né? Mas justamente colocar aquilo no lugar, né? E justamente aí que dá onde uma certa crítica, digamos, especializada, e literária, né? Chega ao caminho justamente nesse sentido de que ele não conseguiu dar conta justamente dos símbolos que ele queria colocar ali, no caso, na ocupação nazista, né? Como é o caso do esqueci, o Roland Bates, né? Quando ele vai criticar o romance do Camus. E isso nos leva a pensar, por exemplo, a peste como um microcosmo, metáfora do macrocosmo, né? Nesse sentido, como um topos, né? Como ele mesmo, como o Camus mesmo fala, né? Esses fatos parecerão a alguns perfeitamente naturais, a, a uns e a outros, pelo contrário, inverossímeis, né? Justamente a crítica sartreana, a crítica do Roland Bates vão justamente por esse lado, né, de que não tem, ele não consegue dar conta da totalidade desse, digamos, do peso dessas referências que ele coloca ali em marcha, né? E aí, no caso, isso me leva a pensar justamente isso. Qual a proporção da epidemia que se passa em Wuhan com a pandemia dos dias atuais, né? Nesse sentido. É uma pergunta mesmo, de fato, não sei se alguém arriscaria falar, né? Assim, justamente porque é desse lugar da onde eu parto do Camus e da onde eu também esbarro na leitura camusiana da peste, por exemplo. Porque justamente ela, enquanto uma descrição do vivido, né? Ela justamente é uma coincidência completa, né? A não ser no sentido da qual a gente extrapola a própria dimensão histórica nesse sentido, né? Ou seja, ela nos fala como literatura de testemunho, mas só que justamente a gente vê talvez pelo olhar do absurdo, né? Ou seja, não tanto por uma dimensão mais coletiva, né? E aí, não sei se o Igor poderia sugerir alguma coisa aí, ou alguém quiser falar alguma coisa em Eu relação a vou, isso, porque eu vou essa é a pegar. dificuldade que eu acho crucial assim para articular essas leituras, digamos, essa receptividade da obra, né? Eu vou só pegar a partir do que tu falou agora e fazer uma levíssima pincelada que a Laura levantou a mão, né? Na verdade, duas coisas bem rápidas. Primeiro, a questão da comunicação, né? Tu relatou aí de forma muito breve, rápida, a questão do telegrama. E hoje, cada vez mais, a gente observa que as pessoas estão falando menos, né? E tentando sintetizar muito mais, entregar uma mensagem para a pessoa. Às vezes, isso é transmitido através de um GIF ou de uma figurinha, né? Que passa todo um símbolo. E outra coisa é a metáfora da guerra, né? Porque, assim, para o Camus é muito caro aquele momento da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele está ali naquela Paris em busca pela liberdade, na resistência francesa, né? Então, escrever sobre isso, de certa forma, e elencando esses elementos que não são fantasiosos, como, por exemplo, a gente pode encontrar no Estado de Sítio, né? Mas na Peste a gente encontra um realismo, né? Muito grande, certamente, em forma de estilo literário, traçar uma ideia sobre um evento que poucas pessoas conseguem viver, né? Muita gente, inclusive no começo da pandemia, disse: Nossa, como é cansativo ver um momento histórico, né? Isso é porque a gente está vivendo uma pandemia da qual nós temos sim a possibilidade de uma morte por conta de um vírus, né? Mas mesmo assim a gente não tem a dimensão que uma guerra teria, né? Dentro desse escopo que o Camus fala da metáfora da Segunda Guerra Mundial, né? De morrer a qualquer momento sendo aí fuzilado ou simplesmente preso num campo de concentração e nunca mais ver suas famílias e coisas do tipo, né?
Então, realmente essas ideias aí que você trouxe são muito positivas, muito caras mesmo. A Laura levantou a mão, né? Laura, fica à vontade. Obrigada, estão me ouvindo, né? Obrigada, Bruno, te ouvir. Eu queria só pontuar, como eu sou da área de literatura, eu queria pontuar uma questão terminológica. Não se trata de um romance de testemunho, a peste, não, tá? Porque esse termo, romance de testemunho, é assimilado a uma literatura referencial, o que não é o caso da peste, apesar dela ter um aspecto realista e ser uma ficção inserida no real, né? Porque o narrador, ele realmente fala que ele testemunhou aqueles fatos, ele se coloca também sob o registro como se ele fosse um historiador, né? Agora, é só o termo literatura de testemunho, que é uma modalidade literária muito assimilada, por exemplo, aos testemunhos do Holocausto, da Shoah, então uma literatura baseada na realidade. Aqui não, aqui é uma ficção que faz alegoria à ocupação nazista, metáfora tem várias camadas de leituras possíveis, mas é um texto ficcional inserido dentro de um realismo, né? O narrador chama isso, não é na primeira pessoa, às vezes o narrador oscila entre primeira e terceira pessoa. Isso é até um aspecto interessante da gente pensar, né, que essa oscilação também é interessante, porque eu acho que tem uma preocupação de objetividade, mas que às vezes é paradoxal, porque ele também se insere, né, ele fala nossos concidadãos, enfim, em vários momentos ele realmente usa a primeira pessoa, mas há uma oscilação, e depois eu queria, então, era só para pontuar isso por vício de profissão, porque eu acho que vocês são mais da área de filosofia, né, não é? E eu queria perguntar a vocês, que eu estou meio de intrusa aqui, aproveitar e fazer uma pergunta. Eu achei importantíssimo você dizer isso. Porque justamente eu acho importantíssima a tua pontuação, porque justamente nos artigos que eu pesquisei, dos dois que articulavam justamente a peste com digamos, a pandemia, né, em alguma medida, falavam no sentido de uma literatura de testemunho, eu até pontuei justamente isso como um ponto problemático, justamente, né, no sentido de que talvez seja justamente uma coincidência daquilo que é apresentado, ou seja, o testemunho é a posteriori em relação ao escrito, tipo, seria o pós-escrito nesse sentido. Testemunho aí também como um desdobramento do agora, como um desdobramento também daquele mesmo mundo que estava se encerrando, digamos assim, é nesse sentido que eu falo, não que aquilo realmente pode ser localizável do ponto de vista desse tópico que ele tenta colocar, né? Não sei se eu estou expressando melhor assim, mas no sentido também de que, por exemplo, né, um exemplo seria de que Orhan seria um exemplo de uma sociedade disciplinar e nós estaríamos mais para uma sociedade de controle nesse sentido, mantendo a proporção. Por isso que a pergunta é sobre essa proporção de um em relação ao outro, né? Entendi. Porque justamente eu acho que é aí que é o problemático no sentido da leitura, ou seja, uma coisa é eu ler confirmando o relato, digamos, mesmo que do ponto de vista abstrato, ou seja, ele não poderia ser mais preciso aonde menos se espera que ele seja, tá entendendo? Ou seja, isso pontua muito bem como ficção, mas justamente esse extrapolamento também do sentido daquilo enquanto ficção para uma realidade, como é uma pandemia, no caso, ou seja, enquanto obra trágica, ele trata a epidemia, ou seja, do começo do alastramento, da contenção, da formação, né, dos sanitários e tal, até o fim suposto fim, digamos assim, ou seja, a epidemia também caminha para algo muito maior, assim como a pandemia também se encaminha para um outro, digamos, um desdobramento mais talvez, digamos assim, né, visceral, não sei, nesse sentido, tá entendendo? Entendi. Mas de que se a gente pode se apropriar disso como literatura de testemunho também, ou não, né, ou se ela também realmente permanece naquele lugar de ficção e tudo, ou justamente, né, esse domínio mais abstrato, né, porque isso é incorporado na própria narrativa, né, a questão da abstração. Ou seja, a abstração... É uma palavra que ele repete muito, né? Isso também é uma dúvida minha. Volta e meia eu fico pensando, ele repete, tem trechos no livro, que é uma palavra muito recorrente, né? Abstração. E eu sempre fico muito em dúvida o que ele está querendo dizer com essa palavra. Pois é. Outra coisa que eu ia perguntar para todos, na verdade, aproveitar os filósofos,
essa questão, esse trecho que você leu, o trecho do telegrama, é uma parte também, é muito boa, né? Porque nesse aspecto é totalmente diferente da nossa situação atual de pandemia, mas a gente tem meios de comunicação, felizmente a gente está aqui conversando graças a eles, né? E lá eles ficaram limitados. E essa falta, essa dificuldade de comunicação dentro da filosofia do absurdo, vocês não acham que isso pode ser assim uma alusão? Porque a incomunicabilidade é um aspecto da filosofia absurdista, né? Aí eu não sei se vocês pensaram nisso por esse viés, ou fizeram mais uma leitura, mais puxando mesmo para o literal da pandemia, não sei. Eu fiquei pensando muito nessa dificuldade de comunicação como sendo um aspecto do absurdo, mas eu não sei se eu estava viajando, tá? Laura, Oi. de modo nenhum você linkou isso de forma errada, tá? De fato, tem essa relação do absurdo, essa dificuldade de comunicação. Então, realmente, você conseguiu compreender assim as duas coisas e unificar, linkar de uma maneira muito boa. Eu não sabia que você é das letras, então. Eu sou professora de literatura, por isso que eu Que ótimo. um vício de profissão, eu tive que pontuar o negócio de literatura do testemunho, porque é mais forte que eu. Não, mas fica tranquilo em relação a isso. Nos interrompa quando você quiser e achar melhor, certo? É um prazer, porque realmente a maioria do pessoal aqui é de filosofia. E o Camille também tem esse lado da literatura, né? Não tem como. E a gente tenta unificar isso. Só que nós não temos essa técnica, né, da literatura. Eu tenho muita dificuldade nesse lado filosófico, então achei muito a gente te ajuda, entendeu? Vamos fazer isso daí, claro. Fica à vontade. Pergunta, dúvida, interrupção, Obrigada. fica à vontade, tá bom? Obrigada. Estou fechando aqui minha imagem porque minha internet está falhando um pouquinho, aí fica melhor com ela fechada, tá? Se tiver mais alguém para falar alguma coisa sobre o que foi dito agora, fica à vontade. Senão a gente já continua. Só um adendo, né? Sobre a questão sobre a questão da... Como é que o Bruno falou, né? Acho que vou usar a palavra sensação, mas não foi essa palavra que ele usou, de que o texto reflete, de certa forma, uma realidade muito próxima do que a gente viveu, né? Ou que a gente vive, ou meio que espelha a realidade de uma pandemia, etc. Eu fico sempre pensando e lembrei, assim, por alto, que o Byung-Chul Han, lá da Sociedade do Cansaço, ele diz no começo do livro que as medidas sanitárias que foram adotadas pelo Ocidente desde da gripe espanhola até hoje não mudou em muita coisa. As medidas que eram utilizadas como modo de evitar a contaminação, elas praticamente são as mesmas, né? Porque elas infligem uma certa racionalidade e elas estabelecem um certo princípio de agir que pontua o eu e o outro, o familiar e o estranho, ou o familiar e o hostil. E eu penso que a peste, em certo sentido, né, o texto, em certo sentido, também ilustra essas disposições racionais. Né, porque existe uma certa medida de ações que as pessoas tomam dentro de determinado ambiente de caos. As pessoas vão agir de certa forma em um momento de isolamento, em um momento de caos, em um momento onde as abstrações vencem de certa forma a realidade como ela é, ou as abstrações, certas linhas de raciocínio, elas estabelecem um outro tipo de vida, um outro modo de ser que não é propriamente aquele que as pessoas estavam acostumadas, né? E eu fico pensando muito isso dentro da dimensão do texto do Camus, né? Porque ele fez um levantamento de base para poder escrever esse texto, né? Existe toda uma pesquisa em torno das grandes pestes que cercaram a Europa, né? Você tem a peste negra, que é a grande referência, mas você tem a gripe espanhola, e o Camus
viveu, né, no período dela, ele era criança no período dela. Então, ou seja, esses fatos repetitivos estabelecem quase um marcador de comportamento para os indivíduos, né? E muito provavelmente, dado as certas limitações que hoje nós temos acerca da tecnologia, acerca das disposições políticas, podemos dizer assim, eu acredito que o comportamento de hoje, de grande parte da sociedade, não diferia muito do comportamento das pessoas de 1914. Existe um modo de ser, uma racionalidade que se estabelece em certo momento controlado ali, uma certa contingência caótica, né? Então, por isso eu percebo esses cruzamentos, esses reflexos que aparecem na narrativa da peste com a nossa própria realidade, com a nossa própria situação quanto pandemia do Covid-19. Meio que encarna uma ideia de profetismo. Acho que não é um profetismo, mas é uma repetição de uma racionalidade já experimentada pela humanidade em outro momento, mas com certos fatores de caos, exílio, isolamento, que, né, repetem o passo da sociedade, logicamente, respeitando, de certa forma, a sua regionalidade e os limites, né? Mas era só isso mesmo. Alberto, parabéns. Muito obrigado aí pelas considerações que tu trouxe agora. E aí, diante da tua fala, acho que duas coisas aqui saltaram os olhos. Primeiro, quando tu fala da própria cidade, né, de Wuhan. E aí a gente tem que verificar, logo no comecinho da 9ª página, né, em que o Camus fala que é uma cidade comum, uma cidade qualquer, na costa argelina, né? Ele até diz que é uma prefeitura francesa na costa argelina. Depois ele vai na verificação, que é uma cidade de muita rotina, de muito trabalho, de muito negócio, que as pessoas não gostam de ficar doentes e tal, etc. E aí tu trouxe para nós o Byung, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, teuto-coreano, né? Que o trabalho dele, em maioria, não é em coreano, é em alemão. E aí a gente verifica essa crítica que ele faz à questão da sociedade, né? Sociedade de cansaço, sociedade da transparência. Na sociedade da transparência, ele fala muito da questão da sociedade do desempenho. Então, seja feliz, seja alegre. Por que você está triste? Não é para você estar triste. Não é para você estar doente. Não é para ter depressão. E por aí vai. E aí, diante dessas questões, a gente pode, claro, como você exemplificou muito bem, como a gente situa o Han em 1904, 3 pontinhos, nessas sociedades, né? É uma cidade comum, de pessoas comuns, né? Com figuras e profissões comuns. É um padre, é até uma cidade pitoresca, não? Uma cidade medieval. É um padre, um médico, um juiz, um jornalista, um porteiro, né? A pobreza e tal. E aí, diante disso, quando você faz a análise em relação às pandemias mais recentes, né? E a que nós temos e nós enfrentamos hoje, nossa, é impressionante. Tanto é que este foi o livro mais vendido no ano passado, em 2020, e até hoje está sendo vendido, tanto que eu tentei comprar a edição nova na Amazon e não está disponível mais, né? Só o Pocket. E aí a gente observa essa necessidade que as pessoas têm, né, de travar esse diálogo com o antigo, algo que foi escrito em 1947, com a situação que nós estamos vivendo hoje, em 2021. Né? É uma diferença de idade, sim, mas como você bem disse, é uma diferença pouca de idade, né? Principalmente com a gripe espanhola, né, 20. Então, é uma coisa assim de 100 anos, né, vamos supor, e no final das contas, 100 anos para a história e para o universo não é muita coisa. Tá? A pessoa vive em média 80, 85, é quase uma vida humana, né? Em média, né? Claro que tem pessoas que vivem muito mais. Então, diante disso, eu gostei muito do paralelo da ponte que você fez em relação ao Jung e também ao caminho nessa questão. E acho que alguém mais quer ou vai falar aí, dá para a gente ter um diálogo bem positivo. E eu acho que o Bruno também, acho que ainda não terminou, né, a exposição, então vamos nessa.
Então, pois é, a partir dessa pergunta, né, que qual é justamente a proporção de uma epidemia para uma pandemia, né, onde a epidemia da peste ela é contida, né, existe, ou seja, existem mecanismos que conseguem dar conta daquele universo, mas no nosso a gente ainda permanece num certo ciclo de repetição, né, também desviando um pouco aí o que o Alberto falou, né, um ciclo de repetição do mal nesse sentido, né. E eu encontrei um artigo que é desse ano, inclusive, se eu não me engano, do Hernani Chaves, né, que ele é professor lá da UFPB, ele estudou Foucault e tudo, aí o texto era justamente muito introdutório, assim, muito panorâmico, mas tentando colocar justamente a leitura do Foucault da Peste do Caminho, né, nesse sentido. Onde o nome do artigo Do Sonho Literário ao Sonho Político. Foucault, leitor crítico de Camus, no caso, né? E aí, como já foi falado também em relação às outras pestes que houveram, né, o Foucault coloca o livro do Camus numa literatura da peste, né, num certo sentido de que existe uma narrativa já desde, enfim, muito tempo, desde a modernidade, né, que trata sobre a questão da peste como ela incide sobre os homens, né? E justamente no curso dos anormais, né, que ele fala sobre esses momentos onde cria essa convulsão social, né, em épocas de peste, né? E justamente a confusão pandêmica gera isso aí, assim, pegar alguns trechos do que ele fala para situar também isso que eu estava tentando articular em relação a como a gente recebe também o caminho, que a confusão pandêmica gera, portanto, uma espécie de êxtase orgiástico dionisíaco, semelhante às festas de São João e São Guido na Idade Média, que passaram a ser vistas pelos médios do século XIX como expressões de uma epidemia popular, de tal modo que a doença de São Guido passa a ser o nome dado a uma doença nervosa, né? E justamente falando de que, mesmo onde existe essa exaltação da miserabilidade humana, né, a partir de uma certa é, é, uma, um assujeitamento nesse sentido, né, eles são sujeitados no sentido como até o Foucault utiliza, né, no sentido de um assujeitamento, ou seja, existe, aí no caso o Hernani aqui ele vai trabalhar nesse sentido de que existe na peste, como é falado, ela o que incomoda Foucault é justamente o fato de que o sonho literário da peste descreve uma imagem da cidade que despossui a peste do seu sentido político. Ou seja, no sentido de que, à medida em que ela é muito descritiva, ou seja, muito, como a Laura falou, essa questão do realismo, né, que existe presente na obra, justamente é como se isso ofuscasse o que é esse sentido político enquanto um combate real, ou seja, um combate cotidiano em relação àquele mal, né? Do modo como, por exemplo, aí ele faz um paralelo sobre a questão da sociedade disciplinar, ou seja, dos leprosos, né? Na história da loucura, que fala justamente disso, né? Que era uma lógica de enclausuramento, né? Uma lógica de exclusão. Já no caso da pandemia, não, é uma lógica de inclusão, ou seja, por isso que eu fiz esse paralelo da relação de sociedade disciplinar e sociedade de controle, porque justamente a epidemia que se passa em Wuhan, ela manifesta justamente esses mesmos elementos, né? De uma sociedade que está onde o poder se exerce mais facilmente, né? Por exemplo, de uma maneira capilar, por exemplo, né? E no caso da pandemia, o controle está aí, né? E a gente poder individualmente estar aqui se reunindo para fazer um estudo de uma obra ou de assuntos que estão de alguma maneira ligados com esse presente, né? Tentando reaver uma certa memória também. Isso também como desdobramento de guerra, ou seja, não é à toa que estamos aqui com nossos dispositivos, né, nos conectando, mas justamente como um espólio da própria guerra mundial, nesse sentido. Ou seja, estamos sendo incluídos ou incorporados de alguma maneira. E é isso que o Hernani fala, onde esse sentido político é esvaziado, né? Mesmo no universo de Orhan, onde existe a abstração, a indiferença, né? O isolamento, né, a quarentena, enfim, todos esses, isso, ou seja, quando ele fala, por exemplo, do esgotamento do médico, né, que até anotei essa parte, né, que eu achei muito próxima enfim, né, da questão dos enfermeiros e tudo, e ele fala assim, bastante. A falta de material, disse, em todos os exércitos os homens trabalham, quando há falta de material, mas aqui também há falta de homens. É justamente quando ele tem uma conversa com o Tarru e com o Rambé, né, falando sobre essa questão da articulação em torno de como se iria se combater
aquilo, né? E justamente, né, a gente testemunha o que aqui é só uma imagem. É muito por aí que eu queria colocar aquela questão do testemunho, que não é um testemunho, né? Ou seja, é feito sobre o tópico da ficção, né? Mas justamente a gente sabe qual é o rosto de esgotamento de um médico, das pessoas que estão na linha de frente, por exemplo, no enfrentamento da Covid, né? E justamente, que nenhuma parte também, um trecho, né, que eu separei, que é quando ele fala: no início, quando imaginava a doença igual às outras, a religião tinha influência. Percebendo o perigo, deram-se aos prazeres. No crepúsculo, ardente e empoeirado, a angústia que lemos nos rostos se transforma numa espécie de excitação feroz, numa desastrosa liberdade, e isto inflama a população. E também pontuando essa questão da sociedade disciplinar, um outro trecho que fala disso muito explicitamente, né, é quando ele fala: a única medida que pareceu impressionar os habitantes foi a instituição do toque de recolher. A partir de 11 horas, mergulhada na noite completa, a cidade era de pedra. Sob os céus enluarados, alinhavam os muros esbranquiçados e suas ruas retilíneas, jamais manchadas pela massa negra de uma árvore, jamais perturbadas pelos passos de um transeunte ou pelo latido de um cão. A grande cidade silenciosa não passava então de um aglomerado de cubos maciços e inertes, entre os quais as vestes taciturnas de benfeitores esquecidos ou de grandes homens antigos, sufocados para sempre no bronze, tentavam, sozinhos, com seus passos rostos de pedra ou de bronze, evocar uma imagem degradada do que for o homem. Esses ídolos medíocres reinavam sobre um céu espesso nas encruzilhadas sem vida, brutos, insensíveis, que bem representavam o reino imóvel em que havíamos entrado, ou pelo menos a sua ordem última, a de uma necrópole em que a peste, a pedra e a noite teriam feito calar, enfim, todas as vozes. Justamente colocando, assim, engraçado que em Ohran é uma cidade de pedra, né? E também tem um texto do Camus do Verão, né? É um texto de 52, se não me engano, não sei exatamente. 52 ou 54. Agora está em dúvida. Justamente onde é falado de Ohran, né? E vários aspectos de Ohran, né? Então, justamente naquele texto como se fosse um negativo negativo desse aspecto negativo que existe na peste quando é situado em Ohran, né? Então ele fala muito dessa característica da pedra como sendo inumano, né? Como é característica da filosofia dele, né? Justamente uma vida mineral, ou seja, uma vida estática, né? Mas há também um movimento ali, né? Naquela mineralidade, nesse sentido de que é daí também onde surge o bacilo, né? Ou seja, dessa dimensão microcósmica, né? Que justamente para a gente se apresenta de uma maneira macrocósmica, mas ainda assim se diz respeito à questão da atomização das relações, né? Ou seja, uma compartimentação, né? Nesse sentido, onde o vácuo se alastra mais e mais, desde o livro da peste até então, né? Ou seja, essa vacuidade, onde a gente, que também possibilita o movimento, talvez seja um certo avesso do niilismo aí, né? Porque justamente a gente demorou muito para chegar nessa imagem de pensamento que é essa vacuidade. Eu acho que a peste dá muito conta disso, justamente por uma observação passiva, né? É o que o Hernani fala, por exemplo, nesse sentido de que a reação à peste é uma reação positiva, é uma reação de inclusão, de observação, de formação de saber, de multiplicação dos efeitos de poder a partir do acúmulo da observação e do saber. Constitui um modo de governar cuja função não é mais expulsar e excluir, mas que fabrica uma nova forma de controle, um novo dispositivo baseado na ideia de normalização, como a gente também é comparado com esse novo normal, né, nesse sentido, de que esse novo também não tem nada de novo, né, é uma novidade. E aí ele fala, né, a conclusão de Foucault é de que, ao contrário do sonho literário, o sonho político da peste se realizou. A peste como forma real e não como forma ficcional, poderíamos dizer, traz à tona a imbricação umbilical entre medicina e política. E aí, justamente, mais uma vez, essa questão de que ele também, já nesse mesmo artigo, né, o Hernani fala sobre um texto do Foucault que é Em Defesa da Sociedade, onde ele fala sobre segurança e território, onde ele traça esses limites entre uma sociedade disciplinar e uma sociedade de controle, né? Seria mais ou menos esse salto, essa proporção que digamos, da peste, como a gente observa aqui na ficção do Camus, e na peste como a gente observa hoje, né? Talvez isso como uma chave até histórica, né?
nesse sentido de uma leitura da filosofia da história no caminho, que, por exemplo, eu não tenho muito nenhuma frequentação, assim, nunca vi ninguém falando sobre como é a compreensão do caminho no sentido da filosofia da história. Talvez isso, se tivesse isso de uma maneira mais clara ou explícita, a gente pudesse trazer, colocar em xeque justamente o que a peste para a sua época e como ela é recebida a partir desse hoje, né? Ou seja, desde a pandemia, nunca mais se lerá a peste sem pensar que também aquilo retrata a pandemia, ou seja, é incorporado nessa camada alegórica que ele mesmo coloca na peste, nessas significações e nesses e aí justamente essa questão também como eu tinha falado, da atomização das relações e as estratégias biopolíticas, né? E o Alberto falou também sobre o Bicho Han, também tem totalmente a ver, né? Eu pensei também no Benjamin, né? Que tem um texto dele que é o Crítica do Violência, Crítica do Poder, que justamente pensando a relação da violência e poder a partir dessa relação mítica mesmo, né? Ou seja, a violência como uma força mítica. Talvez, quem sabe, na próxima vai ser sobre o estado de sítio, né? Dê para articular alguma coisa assim, né? E aí eu separei só mais algumas passagens aqui, né, do livro que me marcaram assim mais, ou me falaram mais diretamente, né? Que é quando eu me falo, o primeiro efeito da brutal invasão da epidemia foi obrigar os habitantes a proceder como se estivessem destituídos de sentimentos individuais. Ou seja, a própria experiência privada é impossibilitada nesse sentido, né? Sendo que, por exemplo, no nosso agora, a gente retorna à dimensão digamos, particular, né? Mas agora totalmente exposto a um risco que é global, né? A todo momento, nesse sentido, né? De tudo como a gente percebe, né? A diferença, por exemplo, nesse sentido é de que eu vi alguém falando isso, que a literatura é o único lugar onde você não esbarra em propagandas, né? Então é muito nesse sentido, assim, também essa proporção de que ler isso aqui como um relato ainda contemporâneo e mesmo depois de muitos anos, né? A primeira consequência da peste foi, pois, o exílio, e o narrador julga poder contar aqui em nome de todos o que experimentou junto aos conterrâneos. Eram, na verdade, sensação de exílio e vácuo permanente, a emoção definida, o desejo absurdo de voltar ou acelerar a marcha do tempo, flashes ardentes da memória. Fomos-nos, pois, acomodando a situação de prisioneiros, reduzidos a contemplar o passado. E desgostosos do presente, inimigos do passado e isentos do futuro, bem nos assemelhávamos aos que a justiça e o ódio humanos guardam além das grades. E para finalizar, assim, essa justamente, eu acho que a grande o que mais nos fala, né, assim, do ponto de vista histórico, talvez seja de que a saída não é legitimar as mortes nessa indiferença, né, cristalizar isso, né, de alguma maneira. Seria pensar com acessibilidade, né? Justamente talvez o mais difícil, né? E que a luta das pessoas em Wuhan não era simplesmente uma questão contra a enfermidade mortal, né? Era uma luta para conservar o sentimento nesse sentido. Ou seja, em alguma dimensão, quando ele fala, por exemplo, da separação dos amantes, né? Onde eles, como se eles tivessem uma espécie de privilégio, porque eles não percebiam mal em toda a sua contundência, porque justamente algo esperava, né? Mesmo além do fim, né? Nesse sentido. Que Bruno, inclusive, uma das coisas hoje em dia que se fala bastante, né? Da possibilidade daqueles que estão isolados, né, com alguém, né, para ter aqueles momentos de carícias, aqueles momentos de amor, alguma coisa do tipo, e as pessoas que estão sozinhas, né, que estão definitivamente isoladas, né, sem esse componente do amor. E aí a vida fica, nesse caso, não só a vida amorosa, mas todas as outras instâncias também. Por exemplo, se a pessoa não tiver emprego, a vida fica num estado de suspensão, que é o sentimento maior dentro de Ohana. Tudo fica em suspensão, né? E aí, diante disso, a gente observa como, de certa forma, eles tentam, de alguma maneira, né, encontrar soluções para esses isolamentos, essas funções. A questão que tu fala do toque de recolher, pô, bate muito com hoje, né? Apesar de muitas coisas já estarem abertas, né? Aqui em Fortaleza ainda tem toque de recolher, né? Então, realmente, essas coisas
batem, né? E não é, É interessante porque passa-se um ano desde o começo de abril até o outro abril no final do ano, no final do texto, no caso, né? É quase como eu tenho sim, sentido de uma gestação, ou seja, de um período onde enfim, né, de confrontos, assim, né? Confronto em diversos frontos, né? Seja médicos, políticos, constitucionais, né? Enfim, e é isso talvez que mais espanta, né? Mas aí o que há para além desse espanto ao ler uma obra como essa, né? Nesse sentido de se retratar uma realidade, mesmo do ponto de vista de uma abstração, ou seja, a peste seria essa abstração, onde só levamos ela a sério a partir do ponto onde é insustentável, digamos assim, não fazer nada para lutar contra isso. Engraçado, porque aqui não tem essa perspectiva de uso de EPI, por exemplo, né, como máscara, álcool. É outra coisa que é interessante, assim, né? Porque o que se privava aqui era justamente não o contato direto apenas, né? Mas não existia justamente uma dimensão também estética disso, né? Ou seja, de que tudo passaria através disso, né? Também. E justamente você aderir ou não a isso faz de você uma pessoa que está junto da ciência para retomar, digamos assim, a vida, né, de alguma maneira, ou que nem um Kotak, que é chamado de capitalista, né? Talvez isso sim seja uma capitalização, ou seja, a peste faz bem para ele, né? No sentido enquanto experiência, né, de temporal, digamos assim. Ele conseguia mover os negócios dele dentro do espaço do tempo da peste, né? Mas só que ele tinha medo de ser preso ao mesmo tempo, né? Justamente o destino ainda é esse fim, né? Essa finalidade, essa mortalidade humana é o que coloca ainda o limite, né? Ou seja, como pano de fundo mesmo da narrativa, né? E interessante também porque ela é colocada a partir do Rie, que ou seja, essa indiferença é uma diferença natural da própria ética médica nesse sentido. Ou seja, a tonalidade não onde digamos, quem o narrador se coloca é legitimada, digamos assim, do ponto de vista do símbolo que ele representa, né? Já internamente ela é imbricada mesmo, assim. Talvez por isso essa questão do silêncio, né? Outra parte que até a Laura falou, né, sobre a questão dessa incomunicabilidade também, né? Que é quando ele fala o silêncio, essa morte das cores do movimento. Poderia ser do verão ou do flagelo. Difícil saber se o ar estava pesado de ameaças ou de poeira e calmaria. Era preciso observar e refletir para alcançar a peste, pois ela só se traía por indícios negativos. Nessa dimensão de que não existe ou seja, esse cuidar de si, né, a experiência da quarentena dentro da obra do Camus, é justamente uma experiência que já precede essa mortalidade da onde a humanidade esbarra, né, digamos assim. Que nele, em certo momento, fala, né, que quando o médico vinha era para dar a notícia, né, de que não se podia, né, ou seja, a morte tinha abatido aquela pessoa. E também a questão da supressão do luto, né? O que acontece, as pessoas não conseguem mais velar, ou não existe um espaço de tempo entre uma morte e outra, seja uma pessoa anônima ou não, né? De alguma maneira isso se abate e está ali perto de você, e da qual também somos, digamos, espiados através disso, através desse vetor do mal, né? Nesse sentido, né? O mal como a debulhadeira, como é falado aqui na peste, né? Que, enfim, ela parece aleatório, mas é permeado de uma racionalidade, né? Ou seja, voltando para a leitura lá do Hernani, qual é o sentido político que pode ser recolocado a partir da leitura da Peste do Camus, né? Para onde direcionar, digamos isso, né? O que fazer também, num certo sentido amplo, muito amplo mesmo, né? Já que não temos uma perspectiva de, de, de finitude, é uma indeterminação mesmo ainda, né? Uma grande determinação, assim. E talvez só pudéssemos nos objetivar na leitura mesmo, assim, né? De apropriações que chegam, né? Até a gente, de alguma maneira. Enfim, eu encerro aqui minha fala. E tem um confronto que tu colocou entre os confrontos, né? Acho que o mais significativo e extremamente atual é do médico com o Pazuzu, né? E aí a Pois gente... justamente a metáfora da medicina e da militarização, né? Digamos assim,
De que isso a gente vê isso como um exemplo quase totalmente cotidiano, isso tá na ordem do dia mesmo, assim. Exato. Até como eu comentei uma vez com o Alberto, de que se o Panelô, eu chamei Pazuzu, enfim, quando dá na mesma, né? Enfim, quando o menino fala, o Panelô fala, tipo, que aquilo pode ser, de certa forma, um pecado, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente observa que isso é tão atual, né, para os tempos presentes, que é um discurso que está na boca de qualquer religioso, daqueles mais ferrenhos, né, daqueles mais conservadores, né, dentro dessa proposta. E eu estava conversando uma vez com o Alberto sobre isso, e aí a gente, em determinado momento, o Panelô, se fosse para escolher estar entre os homens ou Deus, ele escolheria Deus, né? Então, todo aquele castigo, né, para os homens estaria certo, ponto final. Ô Igor, se você me permite, só para seguir um pouco na linha do raciocínio, acho que eu comentei em certo sentido um pouco do que eu vou falar agora, mas eu vou tomar um caminho um pouco diferente sobre a questão do que você falou, né? Se entre os homens e Panelu, entre os homens e Deus, Panelu escolheria Deus. E sim, ele escolheria Deus não por uma questão de covardia ou mau caratismo, não, mas porque o personagem ele representa um tipo específico de racionalidade, que é aquela racionalidade que busca nos atos da história uma justificação final na providência. E aqui eu pego em parte o que o Bruno falou sobre a questão dessa ideia de filosofia da história, ou como pensar a história através de um princípio filosófico, a história como um conceito, como um princípio filosófico, porque isso é constitutivo do pensamento hegeliano, marxista, cristão e revolucionário. Todos esses pensamentos, seja de forma mais profunda, seja de forma mais superficial, eles estão pautados de que todos os movimentos da história caminham para um fim bom. E como Camus pensa essas coisas, ele rejeita plenamente isso, né? Grande parte da crítica do homem revoltado, o cerne da crítica das críticas que antecedem o homem revoltado, e é o Camus pensando justamente o contrário do que todas essas pessoas pensavam. Porque se eu digo que o homem serve à história, que a humanidade serve à história e não a história serve à humanidade, eu digo então que todos os mortos que foram sacrificados nos campos de concentração serviram para o caminho bom da história, para a marcha da história. E o pensamento do Panelu segue nesse mesmo princípio. A justiça divina é só um preâmbulo para que a história da humanidade se desenrole até que chegue o juízo final e o justo receba a sua provisão. O revolucionário vai pensar, não existe sacrifício, o extremo, né? A revolução extrema. Não existe preço que não possa ser pago pela liberdade dos homens. A gente vai ver isso nos justos, né? Então, o Camus vai no sentido contrário, porque para ele não se justifica, a história não justifica o massacre dos homens, né? E nisso, penso, influi também na questão do método, porque a forma, e aí eu entendo em certo sentido a crítica das pessoas da época, em certo sentido que dizia que o livro não é claro em determinar os culpados e os que deviam ser julgados, e não é uma reconstrução material perene do totalitarismo, etc. Sim, não é, porque não é o objetivo do texto, não é o objetivo da obra, penso assim, né? A Peste não foi escrita para ilustrar ipsilitri o desenvolvimento material de um fato histórico que se desenrolou naquele período. Eu penso que a Peste, como um conjunto, é um grande estudo sobre o agir humano em uma situação limite. E isso talvez seja o trunfo e talvez o método do Camus, porque o Camus ele utiliza um método da análise da moral.
E a análise da moral parte de princípios universais, não contingentes, em certo sentido, imateriais. Né? Você está pensando em conceitos de como o médico vai reagir à mortalidade, como o tarô vai reagir diante da crescente número dos contaminados. É a criança, o filho do juiz morrendo diante de todos os médicos, do padre, de todo mundo, e o Camus ilustrando qual é a reação do homem diante de um mal que ele não pode vencer. E por isso, aí eu entendo, né, que por isso a peste não tem face. Por isso a peste não tem um rosto a quem você pode acusar e reclamar e dizer você fez isso, aquilo, outro. Diferente do Estado de Sítio, por exemplo, que tem uma discussão extremamente política no sentido que a peste é antropomórfica. É interessante porque o finalzinho ali do diálogo da peste do Estado de Sítio com o Diego ilustra muito essa ideia, né? De que a história serviu aos grandes massacres em nome de que se curaria a humanidade fazendo a retaliação. Né? Que é um método diferente do que está estabelecido na peste, no romance. Né? Eu vejo muito escrito dessa forma. Ele é um grande compêndio sobre o agir humano. E dentro do tríptico da revolta, os personagens sendo como é que diz a palavrinha, meu Deus? Simulacro não, é outra palavrinha. Sendo essa encarnação, não é encarnação também, é outra palavra que segue nesse sentido, dos conceitos da revolta, você percebe para onde o caminho está indo. Por isso, a peste não é derrotada no final. Ela adormece. Porque o caminho está tratando de maus, de podridões, de doenças na humanidade, na sociedade, que ultrapassam o mero princípio material, histórico, político, que as pessoas poderiam esperar de forma ali maniqueísta. Né? Então eu percebo muito essas diferenças, como o Camus pensa, mas também eu entendo de certa forma a confusão, porque no momento que o próprio autor ele diz que o texto pode ser entendido como uma metáfora da ocupação nazista, bem, acredito que acho que os leitores da época esperavam um sentido e um contexto, um desfecho diferente para a obra, né? Coisa que não está nos planos do autor. Mas, por enquanto, é só isso mesmo. Perdão se me alonguei. Não, que isso, Alberto. Muito boa a tua participação. De fato, né, adormece, né? Adormece, acho que é a palavra mais correta, porque até a forma que ele disse, o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecidos, móveis e na roupa, esperar pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada, né? E aí, só para finalizar, né? E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz, né? Olha só, em 1947, a gente tem essa frase que encerra, né? Até numa página anterior, né? Tem um momento aqui que fala-se, né? Parece que consigo ouvi-los daqui, entre aspas, os nossos mortos, né? Nossa, isso é 1947, ok, tudo bem, mas isso é hoje, né? Isso é ontem, isso é amanhã, né? Eu acho que isso é definitivamente a coisa mais atual que a gente pode conseguir encontrar, né? Dentro de um relato sobre que não é bem uma pandemia, né? Está localizado, mas claro que aqui sim se coloca como algo que, né, pode ser espalhado, né? E aí por isso que se lacra, se exilha, né, a cidade inteira. O que você falou em relação a não ter um rosto, né, para culpar é de uma sutileza fenomenal, porque de fato o estado de sítio tem um rosto, a peste tem um rosto, a morte é a sua secretária, porque diante da peste a conclusão é a morte.
E aí, quem é que a gente vai culpar do coronavírus, né? Tipo, a gente vai culpar o coronavírus? Né? De certa maneira, o coronavírus está fazendo a mesma coisa que a gente, né? Tentando sobreviver. Nós matamos também outros animais, nós matamos inclusive o próprio planeta, né? A título de sobrevivência, não necessariamente, a título de melhorar as condições de vida, a título de lucro, e seja lá o que for. Né? Então, nós também acabamos sendo a peste de um planeta, né? Modelo exportação, inclusive, né? Porque em breve em Marte. Mas não tem como a gente não fazer esses paralelos. Gostei muito das relações que o Bruno fez, principalmente com essa questão da cidade, né? Cidade de controle, né? Realmente muito positivo e muito interessante. E o Alberto também aí trouxe aí pensamentos que a gente pode desenvolver, né? Já são 9h25, mas eu acredito que a gente pode alongar um pouco mais por conta do atraso do tempo, né? Se alguém tiver alguma coisa aí para falar, pode levantar a mão ou ligar o microfone. Mas antes de mais nada, eu vou ler só um comentário que a Laura fez, né? O sermão de Panelô tem um tom acusatório. A peste é um castigo divino. Ele é uma antípoda do pensamento de Camus. Exatamente, Laura. Que é mais ou menos o que o Alberto já deu, à medida que eu fui escrevendo, ele estava falando ao mesmo tempo, eu estava aqui vibrando. Gostei muito, Alberto. É interessante também a gente ver esse sermão, porque nessa segunda parte eu acho que esse sermão do Padre é um dos trechos mais importantes, e vai ter depois o segundo sermão, né? Porque esse discurso acusatório, a peste está aqui porque vocês não foram suficientes, vocês não tiveram fé suficiente, né? Pecastes e tudo, né? Essa questão punitiva vai por terra à medida que o inocente, a criancinha, morre, né? Que é uma cena fulcral também no romance, né? E aí o Camus desarticula o discurso do Panelô na hora que ele coloca a morte daquele inocente, né? E o segundo sermão do Panelô, ele continua vigoroso, porque o Panelô, como o Alberto falou, ele vai entre Deus e os humanos, ele continua com Deus, ele não dá totalmente o braço a torcer, mas ele dá uma relativizada, o Panelô. Antes ele falava assim, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, isso no primeiro sermão, né? No segundo sermão ele já se inclui, ele fala nós, né? A gente vê uma mudança de tom, uma ligeira relativização. Ele fica baqueado também com a morte da criança, né? Como o Alberto falou, não é maniqueísta, não é que ele seja uma pessoa, o Panelô, né? E que ele representa uma determinada reação diante da peste. Cada personagem representa um tipo diante da peste. O Cotar é aquele que colabora com o mal, né? O inimigo. O Rio é a solidariedade, enfim. Mas é exatamente o que você falou, Alberto. Gostei muito. Laura, muito, muito bom, muito positivo. Realmente tem essas peculiaridades aí. Muito bom. Alberto, queria falar alguma coisa? Ô, Laura, só para complementar, e não só o padre desmorona com a morte da criança, né? Ali, na morte do filho do juiz, desmorona todas as racionalidades. A própria ciência desmorona com a morte da criança, né? É aquilo que o Camus vai falar numa resenha que ele vai fazer do Moby Dick, e ele vai dizer assim, olha, essas histórias são a luta do homem contra um mal insuperável. E a peste aqui ganha esse aspecto desse mal metafísico que a racionalidade aponta. Então, a vacina fracassa, a fé fracassa, a inocência fracassa, e diante de quando isso tudo desmorona, aí você percebe também como o Camus estabelece a reação dos personagens. O Panelô vai atribuir ao irracional a face de Deus. O Rie vai recusar a criação que mata a criança. Ele vai dizer, eu não tenho como aceitar uma criação onde as crianças são torturadas. Enquanto o Panelô vai dizer, olha, isso aí é parte da incompreensibilidade da providência divina. Né? Que é o discurso, que é a racionalidade que caminha para um fim histórico bom, que é o paraíso,
e está pouco se importando com o que acontece no processo, porque tudo está dentro da providência. Basicamente é a história do Ocidente cristão. Basicamente isso. É, verdade. Acho que, Alberto? Mais alguém aí, pessoal? Davi, da visão, vai lá. Eu acho que não é sem motivo, né? Quando o Camus, lá no Homem Revoltado, quando ele vai delimitar, né, os objetos de análise dele, né, no Homem Revoltado, quando ele vai falar sobre o marxismo, ele deixa lá bem claro, né, que ele vai avaliar o aspecto messiânico, né, do pensamento dos marxistas, né, que é justamente essa questão do reino dos fins, essa superação dos problemas, né. Aí, então ele vai fazer esse debate, né, em relação à história, em que em nome da história tudo pode, e justamente fazer o contraponto disso, né, lá no Homem Revoltado. E quando o Alberto coloca que é um compêndio, né, sobre a conduta humana, eu concordo demais, assim, em pensar que o Homem Revoltado é um livro que ele busca cumprir esse propósito, né, de refletir sobre a conduta humana, que o objetivo dele é esse. Apesar, por exemplo, quando a gente vai pegar o texto, deixa eu só recordar o nome, do Janson, que escreveu a crítica, né, ao Camus, ele coloca que o texto do Homem Revoltado, ele pode ser até impecável do ponto de vista estético, né, da escrita literária dele, né, mas como que ele carece, né, do ponto de vista, às vezes, da análise econômica, social. Bom, tudo bem. No Homem Revoltado, a gente não tem análise, por exemplo, de conjunturas econômicas, etc. e tal. Por mais que mencionar, fazer análise marxista, etc. e tal. Mas o propósito do Camus, eu acho que desde o início do seu ensaio, é outro, né? Ele deixa lá bem claro. Eu acho que às vezes toma uma outra direção quando vem essas outras críticas à época, né? Em relação à obra, né, do Homem Revoltado. Então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre esse aspecto, né, esse aspecto messiânico que há na obra do Homem Revoltado, de elencar esses tipos de racionalidade que atuam dessa forma. Não só o marxismo, né, mas outros tipos de pensamento que têm esse elemento de uma superação. No caso, a história, no caso, o cristianismo, no caso, um tipo de racionalidade que tenha esse elemento messiânico também, né? Então, ele vai elencar esse tema, né, no pensamento marxista, né? Mas penso também que nas outras problemáticas que também chegam a mostrar esse tipo de continuidade de um pensamento messiânico, né? Ele entende como essa superação, né? Como se chegasse ao reino dos fins, né? Utilizando aqui uma terminologia cristã, né? Então, eu acho que era nesse sentido, né, que eu acho que o Homem Revoltado aparece. Indo na Peste, né, dá para fazer esse paralelo com o Homem Revoltado, se a gente for pensar assim. Eu acho interessante também pontuar que eu achei muito, muito bacana a fala da Laura quando ela colocou sobre a questão de que a Peste é uma ficção, né? É interessante a gente fazer essa demarcação, às vezes até para às vezes não confundir tão como, por exemplo, um romance de testemunho, eu acho como do Primo Levi, né, por exemplo, assim. Mas, claro que a gente pode... é uma literatura de testemunho. Primo Levi é um paradigma da literatura de testemunho, é diferente. Isso, é mesmo. Tem razão. Mas, assim, é uma obra diferente da Peste, né? É diferente da Peste nesse sentido. A gente pode compreender, claro, que são documentos na história, no sentido assim, de que são produzidos na história, todos os livros, esses livros, né? Assim como os seres humanos vivem na história. E acho interessante pontuar de como essa narrativa ficcional ela pode ter uma potência na dimensão social. Não é à toa que ano passado, como o Igor já pontuou algumas vezes, que foi um dos livros mais vendidos, né? E como é que isso afeta as pessoas? Qual tipo de leitura é produzido dentro dessa obra que foi composta por Camus, né? E não é algo que a gente pode entender como
uma narrativa de testemunho, mas que impacto, que dimensão ela pode ter para um leitor, né? Para nós aqui que estamos lendo A Peste, né? Que tipo de lições é possível extrair, né, de uma obra como essa, né? Eu acho interessante porque também no Homem Revoltado ele menciona da figura, quando ele vai falar sobre a questão do artista, né? Ele fala que ali ele menciona lá no finalzinho do livro que o artista é aquele que não tolera o real, mas ao mesmo tempo ele é aquela pessoa que o real é imprescindível para ele, né? Então acho que daí a gente encontrar esses elementos, né, que em Camus em relação à realidade, o estudo de campo que ele teve, estudo assim, de campo no sentido de considerar uma certa literatura médica para compor umas racionalidades. Pesquisa profunda nos carnês do Camus, tem muita anotação que se percebe que ele ficou durante anos, e todas essas pestes, o Bruno mencionou algumas, né? Ele pesquisou profundamente as pestes, tem uma ancoragem realista, sem dúvida. Quando ele descreve aquela agonia dos doentes também, são detalhes científicos de quem averigou a questão, investigou, né? Não é à toa, não é um ficcional no sentido de que falar o que bem entendeu a impressão, né? Tem uma diferença entre verossimilhança, né, e ficcionalização e literatura referencial, são coisas distintas, né? Mas está dentro do realismo verossímil, sem dúvida, totalmente. Mas é nessa direção mesmo que eu queria pontuar. E a maneira como eu também percebo um pouco da obra mesmo. Uhum. Davi, muito bom. Laura também, participações fantásticas, muito boas. Obrigado, Laura. Eu agradeço. Davi, poxa, esse link que tu fez com o Homem Revoltado foi muito bom, principalmente na questão messiânica, né, da salvação. Né? Muito, muito, muito interessante. Né? Acredito que algumas pessoas já têm algum trabalho nesse sentido, mas vale um doutorado aí, viu, Davi? Vai fundo aí. Também viu? acho, viu? O Alberto já pode ajudar no título aí, porque título é com o Alberto, viu? Mas é isso, galera. Se quiserem falar mais alguma coisa hoje eu tô tagarela, deixa eu seguir aqui. Mande. Eu vou pegar direto o que o Davi tava falando, porque eu achei muito interessante. Assim, primeiro, concordo plenamente contigo quando as pessoas elas perdem qual é o objeto que o Camus está trabalhando no Homem Revoltado. Mesmo ele, eu entendo que, mesmo sendo o maior livro em quantidade de páginas, o tema que ele estava propondo era um tema muito grande, muito complexo, para se poder chegar a certas minutas, né? Então, não é, de certa forma, não é de todo vazio certos apontamentos que dizem que o autor não chega em certos denominadores comuns de sua crítica. Mas a maior parte da crítica e a de Giasson, né, e a do amiguinho, não vou falar o nome para não bater na madeira, eles perdem o foco, porque o objeto do texto, o Camus estabelece na introdução, é pensar o assassinato, é pensar o crime lógico. O Homem Revoltado é um ensaio sobre a ideologia como justificação da morte. E essa ideologia pode ser esquerda, direita, de centro, vai lá, para cá, para cima, para baixo. Tá entendendo? Mas aí, bem, o reino da polêmica, como vai dizer o Camus em certo texto deles, que a polêmica abafa o discurso. Ninguém conversa no reino da polêmica, né? E eu penso também que aí a outra chave de percepção, e talvez aqui eu perca a minha carteirinha de esquerda, mas enfim, existe um problema no coração do marxismo, para além do messianismo, que é a ideia de redução. Particularmente, eu não acredito que o indivíduo, que o ser humano, seja resumido a simplesmente trocas materiais. Eu não consigo perceber a humanidade como um homem, um ser humano, como um espécime que vive em busca de materialidade, troca, de consumo, de matéria buscando matéria. Porque você, de certa forma, reduz toda a complexidade do ser humano. Porque não você vai estabelecer critérios ontológicos para determinar quem é bem e quem é mal,
quem é justo, quem é injusto, quem é certo, quem não é certo. E estabelece dentro da mística da esquerda, infelizmente até hoje, a ideia maniqueísta de que se não defende o que nós defendemos, ele é o mal a ser combatido. Então, quando o Camus chega no Homem Revoltado, ele não está construindo um texto sobre os métodos do marxismo. O método da escrita não é, não é de um materialismo histórico dialético. O princípio é outro, é completamente diferente. Então, quando o marxista mais ferrenho chega no Homem Revoltado e se depara com temas quase universais, como a questão do niilismo sendo um princípio cultural que legitima o assassinato, ele vai perder o focão. Cadê a materialidade? Cadê o direcionamento histórico? Cadê fulano? Cadê ciclano? Porque isso aqui... Entende? Então, assim, eu percebo muito essas idas e vindas que o Camus vai fazendo, porque, sim, existe um conteúdo messiânico dentro do marxismo, no sentido de que estamos caminhando para que a sociedade perfeita se estabeleça na ideia do proletariado. O Hegel vai dizer, o real é o pensar e o pensar é o real, a história é para o homem, o Marx vai seguindo o mesmo caminho, e o Camus vai trilhar outra história. Por isso, quando o Camus estabelece a ideia de revolta, essa revolta tem limites. Essa revolta não é um conceito histórico abstrato que vai reger o passado e o futuro. É contingente, é regional, né? E isso muitas vezes se perde na argumentação. Da mesma forma da peste. A peste não foi escrita para resolver os grandes problemas políticos do Ocidente pós-Segunda Guerra. Foi feito para estabelecer princípios de análise moral. Qual é a ação dos homens? Qual é a atitude dos indivíduos? Quando ele vai falar que o humanista só pensa em si, é um diagnóstico moral do próprio Ocidente. O que ele vai fazer, por exemplo, na Queda, quando ele vai tratar o intelectual europeu como alguém que vive banhado na vaidade. Eu, dia e noite, sempre eu. Então você vai percebendo essas nuances no texto, e sim, sem nenhum compromisso de saciar quem espera que exista ali um método histórico dialético bonitinho que vai estabelecer que o ser humano é isso ou aquilo. E aí, bem, quem não quiser gostar é livre, né? para não gostar. Alberto, você definitivamente, se você teve algum dia uma carteirinha marxista, você perdeu agora. Eu já fui expulso, desculpe. Já foi expulso do clubinho aí, com certeza, nunca mais. Mas é isso, né? Talvez a crítica ferrenha pesadíssima ao Camus em relação a propriamente o Homem Revoltado, mas também a Peste, né? É que, de certa forma, são duas obras dentro do ciclo da revolta, né? E também com os Justos, que o Justos definitivamente está dizendo ali que o terrorismo não é uma saída, né? Pronto, já matou 70%, 80% de várias ideias da época que estavam sendo germinadas ali. Oi, Igor. Oi. Se você me permite, desculpa lhe interromper, mas é muito do que a gente percebe na década de 70. Quando surge ali a escola de Frankfurt, quando surgem os outros intelectuais de segunda geração na França, eles quase parece que estão dando continuidade à bola que o Camus tinha chutado e ninguém tinha prestado atenção, porque sobre os escritos do Camus pairou um peso de calúnia. Mas se você vai pegar as análises do Adorno sobre o fascismo e botar lado a lado com os textos do Camus, você percebe aí, calma, tem coisas aqui que são semelhantes, né? Se você pega os textos da Hannah Arendt, você tem coisas aqui que são muito semelhantes. Mas se você vai pensar o desdobramento de uma ética do discurso por Habermas, né, que questiona toda uma racionalidade estabelecida na modernidade até chegar a uma ética discursiva no presente, cara, crítica da racionalidade, pegue o mito de Sísifo, crítica da racionalidade como princípio universal, pegue o Homem Revoltado. Então, sim, eu digo assim, Camus morreu, infelizmente ele não teve como finalizar a obra dele, mas o que ele deixou é a bola cantando que muitos chutaram depois que ele morreu.
né? Para tristeza daqueles que, né? Eu vou deixar ficar calmo. Ah, meu Deus do céu. Alberto, perfeito, certo? Perfeito. Realmente é isso. E a gente observa dentro dessa tua composição que tu acabou de falar, que há fragmentos, né? Até porque pós-50, né, é interessante a gente observar isso dentro da biografia do Camus. Se você observar a biografia do Camus na década de 40, ela é espetacular. Ela tem O Estrangeiro, ela tem Calígula, ela tem a própria Peste, ela tem o Mito Sísifo, né? É uma carreira das letras, como falavam, né? De ascensão, né? Incrível. Mas aí você pega a década de 50 e você vê que ela é cheia de altos e baixos. E aí eu acho que eu não me recordo muito bem qual foi o amigo do grupo aqui, ou amiga do grupo, que falou em relação ao período específico do Camus, essa recepção, né? Em como ele, depois do Homem Revoltado, 51, sentiu a porrada, entendeu? Foi pesado. E aí até o Rafael uma vez disse assim, mas falta uma certa crítica e tal, ao Camus nesse momento e tal. E aí eu acho que foi o Alberto, deve ter sido o Alberto, porque tá rindo aí, e o Alberto disse assim para mim, poxa, mais do que já apanhou, tipo, Janson, Sartre, Beauvoir, todo mundo tava contra, entendeu? E a parte que estava a favor, que eram os anticomunistas, né? O pessoal de direita, a burguesia e tal, estava fervorosa, mas também não ia abraçar o Camus. E tem um videozinho do filme, né? Que o Alberto até colocou no Albert Camus Brasil, lá no Instagram, que é romanceado, aquela parte do filme. A gente não sabe se realmente aquela fala aconteceu deles dois, do Sartre e do Camus, que estão passeando, e aí o cara, o Sartre fala, realmente os campos de concentração são trágicos e tal, e tudo mais, mas eu não posso mudar minha posição, né? Tipo, tenho que continuar sendo aqui, né, um comunista terreno, blá, 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 etc. E aí ele fala, aí a direita tá te elogiando, aplaudindo e tal, etc. E aí o Camus fala, mas eu escrevo para os trabalhadores. A construção de Sísifo é para os trabalhadores. É uma construção simples. O Estrangeiro é uma história sobre um trabalhador portuário que se envolve aí num tórrido crime da qual não tem nada a ver. Mas e é julgado não pelo assassinato, mas por costumes morais. Mas, enfim, tudo isso remonta, obviamente, é, essa década, né, 50, essa década de 50 para o Camus, que é trágica, pesada. E nem a peste o salva, né? Porque se a gente for observar, toda vez que você vai falar com alguém que leu o mínimo do Camus, que não seja da filosofia, a pessoa vai dizer, é o autor do Estrangeiro e da Peste, né? São as duas obras mais conhecidas e mais conceituadas do Camus mundialmente, né? Como literatura, como peças de literatura. Você, no primeiro encontro que você tiver com alguém que leu Camus, certamente essa pessoa leu essas duas obras. Se você for falar de obras mais avançadas, né, como até eu fiz um vídeo sobre, é muito mais complicado, né? Revolta nas Astúrias, né? Pena de morte, não sei o quê. Que obras são essas? Mas a gente, apesar do Camus ter vivido muito pouco, né, ele tem uma produção muito grande, né? Só que essa produção, depois da década de 50, ela mingua. E só por causa dessa crítica tão pesada que o Camus faz à Europa, ao Ocidente, ao marxismo, sei lá, a própria questão da cristandade, do pensamento, né? Então, isso é uma coisa que funda-se ali de uma forma impressionante. E depois o povo esquece, né? Como o Alberto falou agora. Parece que o Camus morreu em 1960 e ponto final, né? 70, 80, 90, 2000, ninguém lembra. De certa forma, o Camus é resgatado há mais ou menos uns 10, 20 anos atrás.
que o Camus tá tendo esse resgate de mais produção e tal. Só que depois você não observa, você acredita que há um pensamento genuíno e um pensamento original, né? Décadas de 60, 70, 80, mas tem essas influências, né? Com certeza tem. Alberto falou aí de forma brilhante, parabéns. Chuta a bola, Jefferson. Gente, eu não sei se o áudio vai sair tão bom, porque aconteceu um probleminha aqui de internet, e eu só estou com os dados móveis e eles já estavam no final. Eu não sei se vai dar para me falar tudo que eu quero falar e se dá para vocês escutarem, certo? O Qualquer áudio tá coisa... tranquilo. Tá O áudio tranquilo? tá Então, bom. ótimo. Então, Pode mandar brasa pronto. aí. Pronto. Assim, bicho, uma das coisas que me chama muita atenção na peste, cara, é a questão da crítica que o Camus traz de forma na literatura ali, em relação à responsabilidade que as pessoas vão ter frente a uma situação de desordem, de caos, como acontece quando a peste aparece, né, na cidade. Então, assim, eu acho que uma das coisas, agora é meio achismo, né, a partir do que eu li, assim, o que eu percebo que já começa as partes doloridas, assim, algumas pessoas da esquerda francesa, principalmente, porque o Camus traz essa questão da responsabilidade, né? Ele traz essa questão de uma responsabilidade em uma ação, seja política, seja social, sem bandeira, ou seja, como o próprio Rie, você não vê uma bandeira estendida, você não vê um discurso em que, olha, aponta para o lado da esquerda ou da direita, enfim, não. É um indivíduo fazendo o que pode, pensando o que pode, enfrentando até os iguais, como outros médicos, em outros procedimentos, em prol de conseguir enfrentar aquela peste. Então, assim, uma das coisas que a peste me traz assim, muito é essa questão da responsabilidade dentro desses cenários de desolação, de destruição ali que estão acontecendo dentro daquele romance, né? Outra coisa que é muito evidente, que me chama muita atenção e que quando começou a pandemia me veio logo assim de cara, é a questão do caráter da indiferença de algumas pessoas que fazem parte daquele cenário, daquela situação, né? Principalmente como já foi dito aí no final, né? Que quando fala da questão do bacilo, que ele nunca morre e tal, e o Camus ali traz para a gente aquele alerta de que a gente tem que ficar ligado, porque qualquer momento a peste pode vir e bagunçar tudo. E aí vai caber a todo mundo aqui tomar para si a responsabilidade de enfrentar aquilo dali. Sendo que é mais fácil você se tornar indiferente a muitas coisas desse tipo, ou querer, sei lá, se sair dessa realidade, do que enfrentar propriamente a coisa. Isso a gente encontra esse caráter tanto com o Diego no estado de sítio, como também a gente encontra com o Rie na questão da peste, né? E aí me vem muito essa situação. Parece até uma implicância, sabe? Mas hoje eu tive uma formação da CRED, né? Da CRED que eu faço parte, de Ciências Humanas e tal, de Filosofia, e a frase que a orientadora falou lá foi a seguinte frase, né? Não importa o que os outros fazem de você, mas o que você faz com o que fizeram de você, enfim. E aí, cara, me pega a peste, me pega o homem revoltado, e a parte dolorida, eu não vou, como disse o Alberto, não vou citar nomes, mas não vou mais dar ibope para esse tipo de pensador e tudo, né, que escreve uma coisa, como diz o Nietzsche, né, se você é filósofo, você escreve aquilo que você faz, né, ou seja, você não é contraditório. Então, filósofos que falam coisas muito bonitas, depois joga nas costas da ontologia, ou depois joga nas costas da história, eu acho muito estranho. Então, assim, o homem revoltado, cara, ele não faz isso. Ele joga na cara principalmente da intelectualidade ali francesa, joga na cara daquele pessoal ali essa questão da escolha e da responsabilidade. Primeiro, que não é fácil. Segundo, que a gente não joga nas costas da história, porque durante a história pessoas vão morrer. Durante processos políticos, pessoas vão morrer. E a gente não pode continuar com esse ritmo da Europa se encharcando de sangue cada vez mais, como ele vai dizer lá no Tempo dos Assassinos também. A gente não pode mais ter um pensamento desse, porque aí vem outra questão que eu encontro nos ratos, que eu encontro na peste, que eu encontro no homem revoltado.
E aí, até que ponto nós vamos repetir novamente o mesmo modo operandi? Que sentido? Gritando em quais regras? Pela liberdade, novamente, pela fraternidade, novamente, pela igualdade, pelo direito de que, né, nós vamos fazer. Então, o Camus, quando ele traz isso, imagina aí a pessoa que se deixa ser condicionada e que aquele condicionamento que ele é condicionado, ele usa aquilo dali como argumento para um direcionamento político, para uma ação, para uma atitude, para um pensamento. Tu imagina numa França onde tem em torno de 400 mil filiados ao Partido Comunista em 42 anos, 46 para 48, tu imagina aí a cabeça desse pessoal vendo Camus escrevendo que você não pode olhar para essa direção, a gente tem que pensar em uma outra situação, em uma outra forma de atitude, de enxergar a questão da política, de enxergar o outro, dos processos, enfim. Tu imagina isso na cabeça de uns caras desses? Né? E assim, tem um elemento novo que me vem aí nessas leituras que eu tenho feito, para me entender mais um pouco, né? Para além da bela alma, como o Sartre chamou o Camus, né? E eu percebo uma coisa gritante e absurda e que é escondida, sim, por quem estuda essas pessoas da época do Camus que faziam críticas ao Camus. Que é o seguinte, o Camus tem uma frase que ele fala assim: quando eu estou perto de intelectuais, parece que eu tenho uma sensação de pedir, que parece que eu tenho que pedir desculpas, né, para esses intelectuais. O Camus tinha uma sensação desse tipo que é muito inflamada, principalmente depois do Homem Revoltado, de que daquele grupo francês de elite, vamos dizer assim, né, intelectual, que todos tiveram a mesma formação na escola normal, né, francesa, ali onde era a elite, né, era pensado. O Camus não, o Camus veio de uma outra realidade, de um outro ponto, e o Camus tinha petulância de falar ou de criticar aquelas almas superiores do pensamento intelectual francês, para não dizer ocidental, né? Então, a gente percebe, queridos, que é uma questão de bandeira política, de ideologia, é uma questão de ego, e o Camus mexeu em tudo isso, mexeu em toda essa situação. E outra, foi em 51 as críticas, ali, a partir de 51 as críticas para cima do Camus. Eles não tinham peito e nem moral para fazer a crítica ao Camus antes disso, porque o Camus, ele era um herói também de guerra, porque ele estava na resistência francesa, ele estava junto com aquela cruzinha lá que os franceses usavam para enfrentamento, para estar na frente da linha. E o argumento do intelectual contra essa situação, do intelectual também, mas que está na frente do conflito, é outra coisa. É outro olhar, é outra situação. Então, precisou que o Camus tomasse essa posição, como disse o Igor, de escrever para os trabalhadores e de escrever como a própria crítica que fizeram ao Camus, né? Como se fosse um professor de ensino médio, de filosofia. Primeira coisa que eu acho a arrogância do Sartre de falar isso, porque qual o problema dele ser um professor de ensino médio e qual o problema dele ter essa ideia de orientar aqueles que não tinham essa orientação? Porque nem todo mundo tinha essa intelectualidade superior desses intelectuais e tal. Então, como disse o Igor, ele escrevia para pessoas comuns, para trabalhadores, e para essas pessoas poderem ter uma noção de não serem cooptados por discursos bonitos, por essas vertentes em que o homem pode se condicionar com aquilo que fazem dele para a frente de batalha, para a guerra, para o derramamento de sangue e tal. Então, o Camus escreveu. E pagou a duras penas. Por quê? Porque quem estava na frente das publicações, dos tutoriais, quem estava na frente aí dos editoriais, enfim, era esse pessoal, entendeu? Então, assim, o Camus já tinha onde bater já há um bom tempo. Ele já tinha essa questão de onde bater e de como bater. Só que enquanto estava falando dentro da literatura, foi uma coisa. No momento que o Camus ousou, né? Irônico, viu, gente? Ousou desafiar esses grandes intelectuais, aí pronto, a vida do Camus virou um inferno. Mas uma coisa que me conforta é que depois o Camus conversando com um amigo, depois eu posso até botar o nome desse amigo lá, muito próximo dele, uma troca de cartas com ele, disse que, mesmo com todas as coisas, O Homem Revoltado foi um livro dele, né? Foi o livro que ele mais gostou. Enfim, então isso me conforta, porque viu que ele não abandonou o livro, ele ficou até o final com o livro, e é isso. Saca? Enfim, era só mais esse complemento aí, viu? Que o Alberto tinha falado muito bem.
E eu estava ouvindo o Alberto aqui e estava me concentrando para falar essas coisas também, mas enfim. Ô Jefferson, meu amigo, eu só tenho coisa a te dizer, cara. A existência precede a essência. Excelente frase aí do Pequeno Príncipe. Mas, gente, ó, perfeito, perfeito, Pedro. É isso mesmo. É absolutamente tudo isso, né? É um confronto, como você exemplificou muito bem, de chegar assim, todo mundo ali formado na Sorbonne, École Normale Supérieure, não sei o que lá, Bourbon, e aí vem um cara lá da Argélia, né, dizendo o que a gente deve fazer ou não fazer, ou como pensar ou não pensar, entendeu? Isso mexe com os brios, mexe com os egos, né? E, pô, é França, meu irmão. O que tem ali é ego. Fora a Alemanha, depois ali é França ego, né? Ego puro, de uma matriz de puro conhecimento, eu odeio essa palavra, mas vou usar agora, porque é o jeito, alta cultura. E aí o que ocorre é que, né? Sim, Laura, exatamente, que fazia muito sucesso com a mulherada, é verdade. Faz parte, viu, Igor? Isso aí faz parte também. Pois é. E, enfim, e outra, há um caráter biográfico muito grave, muito sério. O Sartre queria hoje eu falei o nome que não pode ser, não, brincadeira. O Sartre queria que o Camus fosse de fato o herdeiro do existencialismo francês, né? Até porque o Camus era mais novo, né? Era mais viril, era mais forte, né? O Caio Liudjovic até falou uma vez que a filosofia do Sartre já é uma filosofia é uma filosofia muito mentalista, né? E é um convite mais ao pensamento, à reflexão. E já o Camus não, é sol, é praia, é praieiro. É uma filosofia praieira, é uma filosofia de física, é uma filosofia do corpo, é uma filosofia, né, da atitude, de uma vivência, de uma existência, né? E aí, quando a gente observa esses espaços, esses golpes, essas questões, claro, é muito ego, é muita batalha. E o Camus também era meio crítico em relação a certas coisas, né? A gente não pode negar que o Camus também não era fácil, né? Não tinha um gênio fácil também, né? E aí é guerra de titãs, né? Então, diante disso, não tem como fugir. Porém, com certeza o que eu acho mais incrível diante disso tudo foram os autores que vieram depois, né? Os posteriores, né? Década de 70, a própria década de 60, porque o Camus morre em 60 mesmo, no começo. Então, se eu não me engano, em janeiro, né? Então, essas coisas, né, marcam, marcam demais. E aí a gente não observa uma certa homenagem nesse sentido em pensadores que vieram depois. É como se realmente fosse uma sombra, né? E não é bem assim. A gente também não está querendo que um Deus, né? Mas que reconheça na história da filosofia um pensamento baseado em dois conceitos que ele conseguiu criar enquanto vivo, o absurdo e a revolta, né? E aí, diante disso, eu acho que bate muito com o que o Jefferson falou, dos caras se perguntarem: pô, eu sou francês, eu tenho, sei lá, 30, 35, 40 anos, não sei, e vem esse cara da Argélia vir ensinar pra gente aqui o que é viver, o que é existência, o que é moral, o que é comportamento, entendeu? Então, para os caras também é um negócio meio complicado. Mas, enfim, é isso, né? Quem sabe se o Camus tivesse vivido um pouco mais, né? Ele teria, com certeza, ali em meados da década de 90, falado: e aí, seus fela? Viu que eu tinha razão? Então, realmente é difícil, né? Mas estamos aí para tentar, de alguma forma, mandar esse recado aí para a galera. E outra, na Europa se estuda consideravelmente Camus, né? Principalmente em Portugal, própria França também tem uma produção muito boa atualmente sobre. Então, eu acho que a cada ano que passa acontece um pouco desse resgate
E aqui a gente está fazendo dois movimentos aqui no Brasil. A gente está resgatando e, ao mesmo tempo, apresentando também, porque existem muitas pessoas que não conhecem, porque, enfim, nos cursos de filosofia, a filosofia acaba em Nietzsche, né? E olhe lá, às vezes. Às vezes acaba em Kant. Então, não tem nem muito para onde correr. Mas vamos seguindo e vamos tentando, né? Ei, Igor, só um adendo, como diz o Alberto, né? Mas é isso mesmo, assim, quando eu entrei na UES, lá para 2007, o Nietzsche ainda levou muita chibatada, entendeu, bicho? Levava. Eu fui até muito chato com um dos meninos que fez parte do grupo do Emanuelzão lá do Spinoza. Quando ele entrou, disse que o Nietzsche era nazista. Aí eu fui muito chato com ele, porque eu cortei ele na frente de todo mundo, tudo e tal. Mas, assim, o Nietzsche hoje, ele tem essa presença por muitos enfrentamentos, sabe, cara? E pelo engajamento que nós hoje com o Camille, nós estamos fazendo muito, sabe, Igor? É aquela coisa que a gente disse lá no Jack, né, naquele dia, quando você entrou e tá, a gente conversando lá com o povo, quando todo mundo entrou naquele grupo, é o seguinte, que esse retorno e eles que escutam qualquer coisa do Camille, como, por exemplo, não apoiar a Argélia ou coisa do tipo, e as pessoas acabam dessa forma, o Nietzsche é nazista, Jefferson, o Nietzsche é nazista, Jefferson, o teu Camille áudio, abandonou. Jefferson, repete um pouquinho. Oi. Tá certo, tá me ouvindo, Igor? Tô. Tá me ouvindo, gente, aí? Tudo de boa? Repete aí quando tu falou não defende a Argélia, que deu ruim. Não, pronto, então eu vou resumir aqui. Tá dando pra me ouvir, né? De boa? Oi, Tá som, sim. oi. Pronto. Som. Pois então. Som, oi, tô te ouvindo. Estão me ouvindo? De boa? Pode. Pronto. Faz aquelas. Câmbio. Pode falar, Jefferson. Pronto. Pois assim, como eu estava falando, né? É importante isso daqui. O GEAC é importante para isso. O GEC, a Albert Camus Brasil, enfim, os enfrentamentos que são feitos são importantes, cara, porque se a gente deixar as pessoas que não têm uma fidelidade intelectual com a causa, ou seja, com o autor, coisa do tipo, corrompe, cara. Tu falou agora há pouco da questão do messianismo, que o David pode pegar o Alberto e tal, como legal. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente sabe que a academia, cara, principalmente com quem está aí, se for possível deturpar o autor, deturpa. Tá entendendo? Então, assim, é esses enfrentamentos que a gente tem que fazer mesmo, é correr atrás, também não ficar atrás de pessoas que não querem divulgar e trabalhar o autor, como eu também não vou citar nomes, como disse o Alberto aí, né? Para a gente não bater na madeira, né? Enfim. Então, assim, tem pessoas que, se possíveis, elas vão enterrar o autor, isso é verdade, e elas tentam enterrar o autor, por exemplo, novamente, com o mesmo exemplo que eu já disse agora, de dizer que ele não participou de negociação, que ele não defendeu a Argélia, que ele não propôs nada, e numa leitura muito simples que você faz de algum comentador sobre, como o Vicente Barreto, você vai ver que, eu estou dizendo só de um, você vai ver que isso não aconteceu. Né? A gente vai ler aí o Ronald Arson do mesmo jeito, a gente vai encontrar. Então, assim, é muito triste. E esse trabalho que agora eu quero falar para vocês, esse trabalho do GEAC aqui, essas reuniões, são importantíssimos. Os encontros que acontecem no Instagram que você tem feito, Igor, o trabalho, cara, assim, muito delicado, muito bem feito do Alberto Camus Brasil, eu sempre deixei isso claro, é muito inspirador, cara, muito inspirador. Então, assim, é importante esse resgate, é importante essa continuidade. O webinário está vindo aí, vai ser o nosso momento, sabe, de divulgação, de explanação, de quem não conhece o autor, conhecer o autor, e se preparem, porque enfrentamento vai ter. Vai ter gente no dia das apresentações, como você já viu, já passou por isso, Igor, eu já passei também, que não conhecem o autor, que não estão interessados em conhecer o autor, tem aí uma
psicanálise existencialista do cara, enfim, que vai e quer impor alguma coisa para você e a gente tem que enfrentar mesmo. E isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, sabe? Era só isso que eu queria falar mesmo, gente. Falou. Desculpa aí eu vou tomar o tempo de vocês. Jamais, Jefferson. Você faz parte disso. É isso, tamo junto. Perfeito, perfeito. É justamente isso, Jefferson. Essa questão da deturpação, inclusive. E aí eu vou dar só uma alfinetada sem botar nome também. Tipo uma certa pessoa que quer orientar a outra e aí diz que para fazer o artigo, a tese, alguma coisa do tipo, a monografia, no caso, e para tirar o aspecto da crítica anticomunista, né, do Camus. Então é difícil. Deturpação é complicada mesmo. Perfeito, perfeito, Igor. Gente, mais alguém? Porque se não tiver mais alguém, eu acho que a gente pode descansar, pode jantar, né? Tem gente que não janta, eu não jantei. E pode resolver outras coisas. Mas, como eu já disse milhares de vezes pro Jefferson, para todo mundo aí, se quiser, a gente vai até 2 da manhã aqui. Emenda o estado de sítio, já bota aqui de novo. Mas por mim, vocês já estão liberados, porque já deu aí quase 2 horas de reunião, né? Acho que é a primeira vez que a gente tem 2 horas de reunião, mas fiquem à vontade. Podemos encerrar hoje? Igor, por mim, tranquilo. Gente, forte abraço para vocês, viu? Tenho que sair aqui agora. Maravilha de encontro mais uma vez, viu? E até a próxima, viu, galera? Muito Valeu, bom, muito Jefferson. bom. Só não vim mais cedo porque eu tinha que Mais fazer uma outras vez, coisas. obrigada, Mas, tá, enfim. pessoal? Gostei muito. Obrigado, Eu que boa noite a agradeço, todos. Laura. Muito bom, muito bom. Obrigado, Tiliane. Obrigado, Laura. Obrigado, Davi. Relembrando, próxima semana a gente vai falar sobre o Estado de Sítio, uma peça de teatro do Camus, que não é a peste, mas tem a peste. E aí a gente vai falar sobre, e vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Até mais, pessoal. Um grande abraço e até mais. Que estejam com vocês. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Mas valeu, boa noite. Valeu, Igor. Valeu. Que Camus esteja conosco. Ai, parar a gravação, né? Peraí. Parar a gravação. Tchau, gente. Até mais. É.